Bom, galera, aqui é o Tarcísio e vamos com mais uma resenha. Essa resenha, olha, eu tô para fazer ela faz muito tempo, porque esse documento eu tenho ele desde antes do canal, ele foi um dos primeiros que eu peguei, que é o Writing with Dice, conforme eu prometi ontem na live com o Thiago, que ele é um RPG solo, bem diferentão, né? Ele tem uma proposta totalmente diferente, então talvez agrade você. Talvez você não goste nem um pouco, talvez você ache uma bobeira sem fim, mas que é interessante é. E então vamos lá, né? Apesar de ser o nome Writing with Dice, né, que traduzindo seria escrevendo com os dados, ele é um jogo que ele quase não usa dado, muitas vezes nem vai usar. Os dados vão aparecer em momentos muito específicos assim, e para causar um efeito diferentão que eu vou falar. Ele nunca foi lançado oficialmente, ele é um jogo do Alex Yari, nem tem o nome dele na capa, porque não é um documento no Word que ele foi digitando, né? E, e ele não continuou, na verdade estava fora do ar no blog dele, e aí há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu achei no blog dele, e falei, cara, tem como você atualizar tal, e ele atualizou, e aí eu baixei e eu gosto muito. E ele pode ser usado. Ele não se apresenta como um RPG solo em si. Ele fala que é uma ferramenta para você usar nos momentos em que a sua aventura não está necessariamente engajada com as mecânicas do jogo. Mas é um jogo completo por si próprio. Só que ele não tem regras. Você tem que acoplar, né? Olha que palavra bonita, um sistema junto com ele. Então você usa com qualquer RPG que você quiser, mas sabendo que vai ter pouca rolagem de dado ou nenhuma. Eu vou falar como. Qual que é a proposta principal, se eu tivesse que explicar rapidamente esse Writing with Dice? Ele é um sistema, ou um oráculo, ou como você quiser chamar, que ele usa princípios de filosofia aristotélica para criar história. Então, logo no começo, né? Você vai criar os princípios. Então, tem primeiro, né, as assumptions, que são coisas que você considera verdades naquele mundo e não precisa ficar provando. Uma delas, um exemplo que ele dá, tipo, o céu é azul. Tá definido assim, né? Não precisa ter uma explicação acima disso. Então você cria essas assumptions, que seria o geral, seria o gênero, né? E depois vem o grande trunfo do cenário, que é você cria os princípios. Você vai criar de 15 a 20 princípios que vão se dividir entre princípios gerais, né, princípios mais abertos e princípios mais fechados. Os princípios gerais são coisas, informações sobre o cenário como um todo. Então você vai criar uns 15 nesse sentido, e depois você vai criar uns princípios mais fechados, que aí são com detalhes do cenário. A garganta tá doendo, porque quando chega sexta-feira eu já dei tanta aula, aí tenho que dar umas pontadas aqui. Então, por exemplo, um princípio geral seria, tipo, ele está dando exemplo de Conan, né? Córdoba é a capital de Zingara. Não é um princípio geral. Um princípio mais fechado é que, na história, o rei Ferdrugo é o rei de Zingara, ou Zingara, né, como você quiser chamar. Então você cria esses princípios, e aí que tá, estabelecendo esses 15 princípios da sua aventura, que você pode criar, mas ele sugere que você faça pesquisa sobre aquele tema, tal, né? Porque são esses princípios que vão definir tudo o que vai acontecer na aventura. E aí você vai colocando, cada cena você pode colocar o que você quiser na aventura e fazer o seu personagem ou personagens fazer o que eles quiserem. Só que cada ação ou cada elemento que você acrescenta, você tem que checar junto com esses princípios. O elemento ele não pode contradizer nenhum princípio, seja aberto ou fechado. Se ele contradizer, você tem que mudar o que aconteceu até que ele esteja de acordo com todos esses princípios. E isso tem um método aqui que ele usa. Ele não cita filosofia de Aristóteles nem nada, é um documento curtinho, 20 páginas, mas para quem estudou filosofia vai reconhecer bastante coisa sobre alguns métodos científicos mais antigos, próprios dos gregos e tudo mais.
E aí você vai modificando a ação do teu personagem, então o teu personagem pode fazer o que você quiser, desde que ele se encaixe nos princípios. Se encaixou nos princípios, a história segue, mais ação, mais elementos. Então você vai checando isso. A princípio ele demora muito, porque você vai começar a escrever e tudo mais, mas conforme você vai pegando prática, o Alex ele sugere até que você nem precisa escrever esse princípio, você pode fazer isso tudo na sua mente, mas eu gosto de escrever, e eu descobri que esse Writing with Dice, até como o próprio nome sugere, ele também é uma ferramenta de escrita muito bacana, e para quem pensa em escrever, mesmo se não gostar, ele é uma excelente ferramenta para criar histórias que não tem furos. Porque como o tempo todo você vai estar checando o que está acontecendo junto com os princípios básicos daquela aventura, daquele conto, daquele livro, a chance de ter furos na história diminui muito. Né? E aí vem a pergunta, ele divide em fases aqui, tudo muito bem explicado, e na verdade tudo como um grande exemplo, né? Ele vai dando como funciona o método a partir de uma aventura que ele está fazendo no mundo do Conan. Então, ó, você vai checando contra princípios e assumptions, eu não sei traduzir assumptions assim, né? Quer dizer, eu sei traduzir, mas eu não sei qual seria o termo certo, né, que se usa para assumptions. Checa de novo para ter certeza depois que você faz as modificações. E se tiver tudo ok, você segue. E aí a pergunta é: e se o que o meu personagem resolveu fazer, ou o elemento que eu coloquei no cenário, ele vai contra algum princípio? Ele está meio que desrespeitando algum princípio, ou um princípio não prova ele. Aí você usa o que o título sugere, você usa os dados, né? E aí você força esse elemento, que é até o termo que ele usa. Deixa eu ver aqui, né? Então, é só um documento em Word mesmo, né? Você força esse elemento, e como é que você força? Através da mecânica do seu RPG. Então, por exemplo, você quer dizer que seu personagem ele entrou dentro de uma reunião secreta, e lá ele ouviu determinada informação. Só que essa informação ela vai contra o princípio. Então você transforma, vê que teste poderia ser feito que justifique que essa informação chegou até o teu personagem. Então, por exemplo, pode ser um teste de... Você está jogando um sistema com perícias e tudo, né? Pode ser um teste de... quando você se esgueira, né, em algum lugar, subterfúgio ou de sentidos aguçados, por exemplo, e você escutou uma conversa lá. Se você passou no teste, esse elemento ele entra na cena. Se você não passa, esse elemento nunca mais vai poder ser acrescentado na cena. Então ele é uma lógica totalmente diferente. Inclusive ele coloca como regra opcional aqui, ó, o uso de oráculos, né? Olha só, aquilo que é praticamente a base de 90% dos RPGs solo, aqui ele entra como uma regra opcional de 3 parágrafos. Inclusive, ele até ele não recomenda, ele fala, ó, legal, né? Ao longo do documento é bacana, oráculo. O Alex Yari, ele conhece muito, porque ele é o cara que divulga o RPG lá fora, né? Mais do que qualquer outra pessoa. E embora ele seja um cara bem discreto, você quase nunca ouve falar dele, né? Ele não é muito de dar entrevista e tudo mais. E ele fala aqui, ó, esse método é feito para que você dê preferência fortemente para o sistema de RPG. E só por algum motivo, se você não conseguir pensar em uma regra ou mecânica que te ajude a introduzir, a forçar esse novo elemento, aí só nesse caso você usa o oráculo. Você transforma isso numa pergunta de sim e não, e aí você pergunta, mas ele diz que isso é só em último caso, só em casos em que realmente não tem nada na regra de testes, de perícias que poderiam ser usados. Então é muito bacana. Você pode, de repente, não ser tão restrito e colocar oráculo o tempo todo, não tem problema. As primeiras sessões, galera, eu já aviso a vocês, elas têm a tendência de ser de ter um ritmo um pouco lento. Então você vai gastar aí 30 minutos e você vai ter rolado uma cena, 2 cenas no máximo. Conforme você vai evoluindo, né, no contato com o documento, vai ficando mais simples, até que chega um ponto que ele flui como qualquer outro RPG solo. Eu uso mais como ferramenta de escrita, eu realmente uso esse sistema de checar os princípios, né? Então todo o meu conto,
Isso eu não falei ontem pro Thiago, mas os meus contos, né, mesmo eles vindo do RPG Solo, quando eu vou transformar eles em conto, eu faço uma lista de princípios, princípios gerais e princípios fechados, e que eu fico checando. Então, algumas coisas eu modifico para fazer sentido junto com esses princípios. É impressionante como cria histórias fechadinhas assim. É muito bacana. Recomendo demais para quem gosta de campanhas detalhadas, para quem gosta de que cada coisa faça sentido na sua aventura. Por exemplo, tá, tinha um Goblin ali no começo da masmorra e no meio da masmorra tinha um Homem-Lagarto. Por que diabos, né? Esse é um sistema que ele vai puxar essas respostas de uma forma muito lógica. Então recomendo muito, não tem traduzido, só tem em inglês. Você vai achar onde? Você pode gastar um tempo é, procurando o blog do Yari. Eu não vou colocar o link porque eu mesmo não. Eu peguei isso há 4 anos. Depois eu não frequentei mais o blog dele. Eu nem sei qual é o nome do blog dele. Então o trabalho que eu vou ter para achar é o mesmo que você vai ter. Ou você pode ir lá na nossa comunidade, caso você seja inscrito lá, né? Você seja membro da comunidade e digitar e procurar lá nos arquivos, tá bom? E caso você não seja, faz o pedido. E pelo amor de Deus, galera, né? A única coisa que a gente pede é que responda as perguntas de admissão. Tem 4 perguntas. Se tem perguntas de admissão, é porque a gente espera que você responda para ser admitido. Tem muita gente que não responde, é recusado, tenta se submeter 5, 6 vezes e depois manda mensagem bravo para mim porque não foi aceito. Aí, pelo amor de Deus, né? Né? Vamos lá então, galera. Bom, esse foi a resenha de sexta-feira. Até mais.